Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula em nosso canal do YouTube. Para quem acompanha o nosso blog aí, Cisco Redes, nós temos diversas aulas aí em nosso canal, trazendo diversas informações para toda a nossa comunidade. E mais uma vez eu agradeço aí a participação de todos que vêm acompanhando a nossa mídia social, vamos falar assim, que a gente tem o nosso canal no Facebook, nós temos o nosso Twitter, enfim, a gente sempre está trazendo alguma informação aí para ajudar a todos aí nesse mundo que nós vivemos aí do nosso dia a dia. Mais uma vez, para quem ainda não deu subscribe no nosso canal, está aparecendo aí embaixo, dê um subscribe aí para o nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo cada vez mais e quem sabe aí trazendo muito mais informações no dia a dia aí para vocês, tá legal? Pessoal, hoje aqui eu vou falar para vocês sobre os comandos, sobre a nossa sequência de aulas de comandos básicos que eu trouxe aí para vocês, referenciando a uma pesquisa também que eu acabei fazendo em nosso canal, da qual a gente está seguindo uma sequência e baseado em algumas informações que eu recebi, eu comecei a mencionar sobre os comandos, porém o pessoal estava ficando meio duvidoso em relação à estrutura do iOS, de que forma que assim os comandos, que eu estou chamando aqui de comandos básicos, né, de que forma que eu posso aplicar aquele comando, aonde ele está, enfim, né. Devido a isso, peço desculpas até, pessoal, eu acabei passando isso já como esses comandos, né, vamos chamar assim, já entrando de cabeça nos comandos, mas eu acabei assim repensando aqui no que o pessoal comentou para mim e aí eu falei assim, eu vou fazer uma vídeo para mencionar sobre a estrutura do iOS, tá? A gente vem falando aí sobre os comandos, então eu falei assim, deixa eu bater um papo com o pessoal, trazer uma coisa rápida aqui, né? Só para que a gente entenda um pouco essa estrutura do iOS, tá? Ou seja, essa estrutura em relação aonde esses comandos estão, ou seja, a biblioteca que ele está, enfim, de uma forma um pouquinho mais clara aí para o pessoal. Então, pessoal, o que acontece, né? O sistema operacional que nós temos aí para os equipamentos aí que a gente menciona que é o chamado iOS, né? Ou seja, é o sistema operacional que está baseado ali, fazendo a comunicação entre o hardware, né, que está ali do equipamento, com a estrutura que você está demandando para que ele execute para você. Então, é aquela camada que está fazendo a comunicação entre o próprio hardware e a interface, vamos chamar assim, né, a interface daquilo que você quer aplicar, ou seja, seria o kernel para demandar toda essa estrutura, ok? Então, ou seja, é um sistema operacional que você pode fazer analogias aí, todo mundo faz a instalação de um Microsoft, de um Windows, ou trabalha com Linux, faz a instalação de um Linux, enfim. Esse iOS é justamente isso, essa camada que está fazendo a comunicação entre esses meios, tá? Então, ou seja, ela está aplicando como sendo o kernel para demandar recursos do hardware, enfim, né, toda essa comunicação. Ou seja, para que a gente possa executar alguns parâmetros aí para os nossos equipamentos, então a gente sempre, quando vai acessar um equipamento, a gente sempre entra num prompt com esse sinalzinho aqui de maior, tá? Ou seja, nesse modo a gente chama que é um modo, até brinco às vezes com os meus alunos, né? Que é um modo, vamos falar assim, goiabinha, né? Então, relação para o meu equipamento. Então a gente pode perceber que eu tenho limitações em relação a isso. Até limitações em relação a um ping, a um traceroute, eu tenho algumas limitações, tá? Limitações de comando de visualização, que é o nosso show. Então, se vocês observarem aqui, então eu tenho os comandos aqui, né? Que, como
como eu mencionei já nas aulas anteriores, a interrogação é o help, para ajudar aí até a gente identificar os comandos, né, que eu posso executar na sequência, enfim. Então esse modo aqui é o modo usuário que nós chamamos, tá? Agora trazendo para um termo técnico, é o modo usuário, ok? E a partir do momento que eu habilito, ou seja, entro no modo enable, aqui estou com uma senha, mas a partir do momento que eu entro no modo de enable, eu entro no modo que nós chamamos de modo privilegiado, tá? O que isso quer dizer? A partir do momento que você está em modo de enable, você pode fazer tudo aquilo que você deseja dentro daquele equipamento, tá? Então você tem o poder de executar qualquer procedimento, qualquer configuração, habilitar qualquer recurso dentro do sistema operacional, ou seja, você está em modo privilegiado. Também a gente pode chamar aqui modo privilegiado, que seria o modo global das configurações, ok? Então aqui a gente pode visualizar que agora eu tenho milhares de comandos que eu posso executar aqui no meu modo privilegiado, que anteriormente eu não tinha essa menção, tá? Então, como eu estou no modo privilegiado, eu posso efetuar diversas configurações no modo global, posso executar diversos comandos de visualização, ou seja, o troubleshooting, vamos chamar assim, né? Eu posso executar diversos comandos de show, que seria justamente a visualização daquilo que eu estou necessitando no momento, ok? Então, eu posso ter aqui milhares de comandos utilizando o show para dentro do equipamento, ou seja, validações que está amarrado com os recursos, as features, né, que a gente chama, que foram habilitados para o equipamento. Então, eu consigo avaliar aquilo que está acontecendo, tá? E, baseado nisso, que eu falo da estrutura do iOS, eu faço sempre a analogia que a gente está acostumado aí, né, a trabalhar no modo de interface gráfica, né, vamos chamar, e você acaba necessitando, por exemplo, eu preciso acessar a foto que eu tirei no mês passado. Então lá dentro da sua interface gráfica você tem as pastas, né, ou seja, você vai acessar a pasta de fotos, a pasta do mês anterior, e aí você chega na foto que você deseja. A estrutura do iOS, ela segue a mesma linha de raciocínio, tá? Ou seja, você precisa acessar a pasta onde existe aquele comando para habilitar aquele recurso. Ou seja, você está acessando uma área onde eu tenho demandas, né? Ou seja, eu tenho recursos que podem ser habilitados dentro daquela pasta, tá? Então, é justamente isso, tá? Para que vocês entendam um entendimento bem fácil aí para vocês. É justamente o que? Eu estou acessando as pastas onde estão os recursos para aquele sistema operacional, ou seja, para aquele equipamento. Então, se eu preciso habilitar uma interface, então eu preciso ter essa estrutura onde eu vou entrar nessa pasta referente à interface física ou lógica, vamos chamar assim, né? E habilitar aquilo que eu necessito para aquela interface, que está dentro daquela caixa, daquela pasta que eu estou trabalhando, tá? Então, a estrutura do iOS é justamente essa, tá? Eu preciso acessar esses recursos que estão alocados nessas pastas. Então, de que forma que eu posso fazer isso? Então, como eu mencionei aqui, eu estou no modo privilegiado, ok? E aí eu preciso acessar a minha configuração de terminal, que é o que eu comentei já para vocês nas aulas anteriores. Então, acessei o modo de configuração do meu equipamento. Agora eu estou no modo de configuração global, tá? Ou seja, a partir daqui eu tenho também outros recursos que eu vou habilitar para o equipamento, enfim, né? E dessa forma, como eu estava comentando, eu preciso acessar alguma pasta para ver ou habilitar aquele recurso que eu necessito. Como eu trouxe de exemplo, a interface, tá? Então, eu preciso acessar, né, vamos chamar assim, aquele banco ou aquela pasta que existe essa nomenclatura. Então aqui eu vou acessar a interface
loopback, uma interface lógica, 20. E aí, o que acontece? Eu entrei num novo contexto aqui, ou seja, eu estava no modo de configuração e agora eu entrei no modo de configuração de interface, ou seja, vocês podem visualizar aqui que eu estou no modo de config if, ou seja, é o modo de configuração de interface. Tá? Então, dentro dessa pasta eu tenho outros recursos, outras filters dentro do contexto que eu estou trabalhando. Tá? Legal. Se eu preciso habilitar algum protocolo de roteamento, vamos chamar assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no modo de configuração de roteamento. Né? E dessa forma, eu vou visualizar quais são os tipos de protocolo que eu posso configurar, aqui nesse equipamento. Então a gente observa aqui que eu tenho esses. E aí, por consequência, eu vou entrar no modo de configuração de RIP, por exemplo. Estou no modo de configuração global e vou configurar o roteamento RIP. O que eu vou fazer? Entrei como router RIP. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no modo de configuração de roteamento. E a partir daqui, eu tenho diversos comandos para habilitar. Ou seja, de uma maneira simples, pessoal, a gente pode, por exemplo, na questão de configuração de line, né, de line VTI, que seria de acesso a esse equipamento. Então eu estou lá em line VTI, posso habilitar aqui de 0 a 4, e entrei no modo de configuração de linha, né, que a gente fala, que é justamente para demandar o acesso àquele equipamento. E aí, através dessa pasta, vamos chamar assim, line, né, eu tenho outros recursos para habilitar. Tá legal? Então, pessoal, uma maneira geral aí, só para trazer um pouquinho de informação para vocês sobre essa estrutura do EOS. Lógico que tem outras coisas por trás disso, mas só para dar um foco um pouco mais específico, para que vocês não fiquem perdidos aí em todos esses comandos que eu estou passando para vocês, chamando de comandos básicos, né? E acabei assim não trazendo uma nomenclatura ou um entendimento para que todos tenham em relação a esse modo de configuração, ou seja, de que forma que isso está estruturado dentro desse sistema operacional. Tá legal? Pessoal, eu agradeço mais uma vez aí pela participação de todos. Espero que ajude, né, essas informações aí para vocês e forme um conceito um pouco mais detalhado aí para vocês. Mais uma vez, pessoal, agradeço. Espero que vocês participem aí do nosso canal, na nossa página do Facebook, no nosso canal do Twitter, tá? Dê um subscribe aí no nosso canal do YouTube, dê um like no nosso vídeo. Mais uma vez, pessoal, agradeço. Um abraço, até mais.